Imagine um pregador no sábado à noite que não teve tempo algum para montar a sua pregação, para orar, para estudar. Ele tem a brilhante ideia de pedir para a inteligência artificial preparar a sua pregação. Ela entrega tão rapidamente que ele fica abismado, mas tem uma problemática. A gente não sabe a procedência deste conteúdo. Por quê? Porque não foi fruto de oração e nem de estudo. Então, é sobre essa dependência do pregador em relação às inteligências artificiais que eu quero falar nesse vídeo. Se você é novo por aqui, o meu nome é David Oliveira e seja bem-vindo a este canal, tá certo? Então, eu pontuei algumas coisas aqui que eu quero falar com você que é pregador e já me acompanha através dos meus vídeos. O primeiro perigo que eu queria destacar aqui é quando o pregador ele inverte os sentidos, né? Ele não entende que a pregação ela é espiritual, não é apenas intelectual. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo ele vai falar para a igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz que quando ele foi pregar, né, ele não foi só com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração no espírito e no poder. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós conhecemos a técnica. A homilética nos permite construir a nossa pregação e a gente não pode fugir disso. Você tem que montar a sua pregação, montar o seu esboço, estudar e deixar ali tudo preparado para pregar. Só que a gente sabe também que todo pregador ele é dependente do Espírito Santo. Eu estou falando no contexto homilético, tá? Nós cristãos somos dependentes do Senhor. Mas no que se trata a respeito da estrutura, não adianta a gente pegar só uma estrutura que é de uma pregação e pregar se não teve o início em oração e um estudo diligente da palavra de Deus. Então, o que é que você tem que entender aqui? Que devemos unir sim a técnica, mas sermos dependentes do Espírito Santo. É como se fosse que você olhar para um prato muito bem apresentável, mas quando você vai comer aquela comida, você se sente vazio, não encheu a sua barriga. É justamente uma pregação que ela não tem a graça, ela não tem a presença do Senhor. Você acha muito belo as palavras, a construção, mas ela não vai te sustentar, não vai trazer a estrutura espiritual devida. O segundo perigo aqui que eu considero quando a gente faz essa dependência, né, de IA, que a autoridade ela vem das escrituras e não da máquina. Porque o chat, né, eu vou utilizar aqui o chat GPT, sim, ele consegue fazer a organização de ideias, ele pode lhe socorrer numa ajuda de um contexto histórico. Só o seguinte, só que a máquina ela não pode dizer, ela não tem autoridade para dizer assim diz o Senhor. Está entendendo? Então veja o que diz em 2 Timóteo 13,16, que só a palavra de Deus ela é inspirada e tem essa autoridade. Então, o pregador que recorre, né, ou que se baseia em tudo pela inteligência artificial, ele está invertendo as autoridades. E pelo fato de ser tão rápido o preparo, ele meio que descansa. Por quê? Porque vai tirar dele a responsabilidade de estudar, a responsabilidade dele de orar e também de preparar de fato a sua mensagem. Então, ele vai recorrer para o que é mais fácil. Só que o perigo está na substituição da palavra de Deus, da autoridade. Então, lembrando, a palavra de Deus ainda é a autoridade máxima no momento que estamos falando do Senhor. Toda pregação, a base dela é a palavra de Deus. O terceiro perigo que eu considero é o risco da informação sem discernimento. A maioria dos pregadores iniciantes ele não tem ainda a percepção de onde está vindo, né, essas informações. O que eu tenho analisado nos últimos dias é a comercialização de mensagens prontas. E muitas pessoas, por não ter o entendimento, ficam felizes porque vai ter um banco de dados enorme para escolher as suas pregações e num domingo que foi convidado ou recebeu a oportunidade ter uma pregação ali pronta. Mas o perigo é que você não sabe de onde essas pregações estão vindo. E eu garanto para você que 90% delas estão vindo de inteligências artificiais e você tem que ter cuidado. Porque, por exemplo, no chat GPT, eles são treinados por milhares de fontes, incluindo
incluindo aí, tem teólogos que são liberais e críticos e também autoridades que é contra a nossa fé cristã. Então você pode estar recebendo informação que não tem o discernimento de filtrar e leva para o púlpito da sua igreja e lá você fala a heresia que você aprendeu e o pastor da sua igreja tem a responsabilidade agora de desatar esse nó. Então muito cuidado quando a gente vai se utilizar achando que por ser tão prático vai lhe proporcionar aí essa rapidez, essa ausência de preparação e o risco que você corre é justamente de não saber o que está sendo produzido e também falado no momento que você ganha a oportunidade de pregar essa mensagem. Ou seja, todo pregador ele tem que ter essa preocupação de transmitir pastos verdejantes, ou seja, fazer com que a palavra de Deus produza no interior da igreja um crescimento espiritual. No momento que você não tem esse discernimento e passa qualquer informação ou palavras para a sua igreja, a igreja está inchando, ou seja, está inchada e não consegue ter a nutrição devida. Eles não vão crescer em estrutura, tá certo? Eles vão continuar se tornando, né, meninos na fé. O quarto perigo é aquela pregação sem vida pessoal, porque ela perde impacto. Ou seja, o pregador ele precisa ser o primeiro a ser impactado pela palavra, pelo estudo. Então, no momento que você pula esse passo, a mensagem não fez nenhum mover, nenhuma transformação na sua vida. É como se fosse o caso de Moisés. Moisés, para comunicar depois ao povo, primeiro ele subiu no monte para receber a comunicação de Deus e depois falar ao povo. Hoje não, a gente que quer ser um grande pregador, a gente não pode pular esse passo, porque quando você se torna dependente da inteligência artificial, você não quer ouvir o que Deus tem a tratar com a igreja, tá bom? Então, todo pregador, sim, ele deve viver o que está pregando. Então, quando você copia toda a pregação, a igreja vai perceber que ali não foi fruto de estudo nem de oração, porque a sua preocupação é ler, é de passar tudo que você pegou rapidamente para a igreja. Então, qual é o uso correto do ChatGPT? Como você deve usar uma inteligência artificial, então, para lhe ajudar no estudo da pregação? Eu fiz vários testes, tá? Eu posso dizer que em algumas coisas ela se sai bem, mas no momento que você está preparando para pregar, ela é um caos, ela não vai conseguir lhe ajudar. Por quê? Tem algo na pregação que se chama aplicação. E é aí que mora a grandeza do Espírito Santo, porque ele sabe justamente o que a igreja está passando. E como é que você vai pregar e no momento que aplica, o Espírito Santo não lhe direcionou a aplicação devida do texto à igreja. Então a inteligência artificial não vai saber de nada do que está se tratando da sua igreja se você não falar para ela. Então aí é um perigo. Então, para aplicação, a inteligência artificial não vai saber lhe ajudar. Então, como você pode utilizar ela? O que eu posso indicar que você use ela com muito cuidado e sabedoria é como uma ferramenta de auxílio. Você pode sim, eu já testei, pedir para que ela lhe ajude num contexto histórico. Você quer estudar o contexto histórico de Coríntios, tá? Da igreja de Coríntios. Ela vai lhe ajudar. Ela vai dizer o que acontecia ali, a problemática daquela igreja. Ela vai dizer de forma não fiel, totalmente fiel, porque vai depender do seu discernimento e filtro, mas ela vai lhe ajudar sim com algumas informações. Ela pode também organizar os tópicos da sua mensagem como se fosse uma estrutura homilética, ela consegue atender e também ela pode lhe ajudar como um dicionário. Por exemplo, se você não tiver um dicionário físico, você pode sim pedir para ela dizer o sentido daquela palavra. Então, são esses recursos que eu percebi que ela pode sim ajudar um estudante da palavra e de um pregador. Só que uma coisa que você precisa entender é que você não pode ficar refém dela, ser dependente dela, porque ela pode lhe ajudar nos processos, tá? E o pregador e o estudante da palavra não pode ser refém
da máquina. É por isso que é necessário você saber montar uma pregação. E para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição um curso completo sobre homilética que vai te ajudar a pregar pela primeira vez ou aprimorar as suas próximas pregações. Então, para concluir esse vídeo, o ChatGPT ele é um auxílio, tá? Ele não pode ser mestre de jeito nenhum. E o pregador, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, nós devemos sim nos ajoelharmos para ouvir a voz de Deus, para depois estarmos de pé para comunicar sua palavra à igreja, tá bom? Então, se você já gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar para aquele irmão e para aquela irmã que prega a palavra de Deus e precisa ser orientado também. Um forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo.